Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Mi Banco Educação, e vim lembrar você que nesta playlist você tem acesso a todas as aulas do edital CPA20 para a sua preparação. Você pode complementar os seus estudos e a sua preparação na plataforma Eu Me Banco, onde você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo, onde o nosso intuito é ter questões muito difíceis para treinar a sua capacidade de raciocínio e principalmente para você treinar difícil e a prova ficar simples. Além disso, nós te damos um caderno de questões dissertativas, algo completamente diferente que vai ajudar você a memorizar o conteúdo. E você terá acesso também ao nosso suporte especializado de WhatsApp com professores, para tirar qualquer dúvida que você tenha. Tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais no modelo de assinatura, onde você cancela sem carência nenhuma. Passa na prova e cancela. Nessa aula de manipulação de benchmark, nós precisamos entender alguns pontos bem importantes. Primeiro, o maior escândalo de manipulação de benchmarks a nível global do mercado financeiro e depois, principalmente, as consequências desse escândalo, porque isso vai ser muito importante para a sua prova. Só que antes, vamos dar alguns passos atrás, porque eu preciso que você entenda ao menos o que é um benchmark e qual a sua importância. Eu falo isso porque nós não chegamos ainda no módulo de noções, princípios de economia e finanças. Nesse módulo, nós vamos entender a fundo o que é um benchmark, para que ele serve, quais são os maiores benchmarks aqui no Brasil e como eles são calculados, tudo isso. Nesta aula, eu preciso ao menos que você entenda o que é e qual a importância. Benchmark significa índice de referência. Aqui no Brasil nós temos alguns. Vou te falar sobre dois. Ibovespa. O Ibovespa é o maior índice de referência da renda variável. Então, quando você compra um fundo de ações, você pode comparar este seu fundo com outro fundo da mesma estratégia ou com o benchmark, com o índice de referência, para você saber se o fundo está indo bem ou não. Na renda fixa é a mesma coisa. Nós temos vários índices de referência. Um deles, bem importante, é a taxa DI. Eu sei que, muito provavelmente, você já ouviu no mercado financeiro falar sobre taxa CDI. Neste módulo de noções, princípios de economia e finanças, eu vou te explicar o porquê, na verdade, a taxa é DI. CDI é uma outra coisa, tá? Porém, a importância da taxa DI é uma só. Ela serve como benchmark para alguns contratos. Então, pensa que eu comprei um CDB. CDB é um certificado de depósito bancário, um título de renda fixa emitido por bancos. E aí eu posso ser remunerado de duas maneiras. O banco pode falar o seguinte: olha, este CDB, Bruno, ele vai te pagar 10% ao ano, até o vencimento. Beleza, eu já sei o quanto eu vou ganhar. Só que o banco pode dizer outra coisa. Este CDB é pós-fixado. E você vai receber, Bruno, 100% da taxa DI. Percebe que agora eu não sei o quanto eu vou ganhar, porque a minha remuneração vai depender de uma outra taxa, a taxa DI. Então eu vou ter que esperar todo o vencimento para ver quanto eu vou ganhar. Esta é a importância de um benchmark. Ele é utilizado como comparação, mas também como lastro para algumas operações. Agora que você já entendeu o que é e para que serve um benchmark, vamos entender o maior escândalo de manipulação de benchmark do mercado financeiro. Isso aconteceu por volta de 2007 até 2012. O escândalo veio à tona em 2012, envolvendo essa taxa aqui, a taxa LIBOR. Você precisa entender um pouquinho mais sobre ela. Então vamos lá. Lá por volta de 1980, né, nessa década de 80, criou-se a taxa LIBOR na Inglaterra. A taxa LIBOR era o benchmark mais utilizado no mundo todo. Era muito importante. Estima-se que tinha mais de 200 trilhões de dólares de contratos em seu lastro. Então ela era muito importante. O grande problema que deu espaço para essa manipulação de benchmark foi a sua formação. Para que você entenda e compare, a taxa DI, que nós vimos que é utilizada aqui no Brasil, que você vai ter uma aula só sobre taxa DI, ela é formada através de um lastro real, uma negociação real. São dois bancos emprestando dinheiro um para outro. Então, o Banco Itaú e o Banco Santander. O Banco Itaú precisa de dinheiro. O Banco Santander tem dinheiro. Então, o Banco Santander empresta dinheiro para o Itaú e o Itaú, para deixar como lastro na operação, fornece para o Santander CDI, Certificado de Depósito Interbancário.
Isso acontece no mercado financeiro o tempo todo. Banco emprestando dinheiro para banco com lastro num contrato. Esse contrato se chama CDI. Toda essa negociação, ela é utilizada para gerar a taxa DI. Essa taxa DI, então, ela é formada através dessas negociações reais que existem, certo? Se você não entendeu a fundo, não tem problema, nós vamos ter uma aula só de taxa DI num outro módulo. O que eu quero que você entenda agora é que esta taxa foi gerada através de uma negociação real. A taxa LIBOR, que foi essa da manipulação, do grande escândalo, ela tem uma formação muito diferente. Todos os dias, os grandes bancos mundiais precisavam responder apenas uma pergunta para a formação da LIBOR. A pergunta era: a qual taxa de juros você se financiaria em um determinado cenário próximo das 11 horas da manhã? Ou seja, a taxa LIBOR ela era definida através de uma expectativa. Então o banco global, um dos maiores bancos globais, tinha que responder essa pergunta e ele, eu acho que eu consigo me financiar 5%. O outro, eu acho aqui que eu consigo me financiar 3%. Não são transações reais. Eles não passavam, olha, nos últimos dias aqui, eu estou me financiando a 2%. Não, eles falavam, eu acho que eu consigo. Eles estimavam, estipulavam uma taxa de financiamento. Isso abriu margem para manipulação de benchmark. A manipulação aconteceu de duas principais formas. Primeiro, vários traders começaram a manipulação, traders desses grandes bancos globais. Então eles manipulavam essa taxa de juros para conseguir algum spread. Só que o grande problema foi quando os próprios grandes bancos globais começaram a mentir sobre a taxa de financiamento. Então, chegava essa pergunta de expectativa de financiamento e eles passavam uma taxa muito menor da qual realmente eles conseguiam se financiar. Então, se eu fosse captar recursos no mercado financeiro, eu ia pagar uma taxa de 10%. Mas eles falavam que iam pagar 1%. Algo nesse sentido. Eles sempre jogavam a expectativa para baixo, para baixo, para baixo. Por quê? Primeiro, para esconder todo esse problema de liquidez que estava acontecendo no mercado e segundo, para pagar um juros menor para o investidor. Então eles combinavam entre si, olha, vamos pegar e vamos colocar essa expectativa da nossa taxa lá embaixo, porque aí todo mundo paga pouco nessa captação. Isso aconteceu ano após ano, onde lá próximo de 2012 estourou todo esse escândalo e muitos bancos foram punidos. Eu tenho aqui até alguns exemplos, um grande banco, Deutsche Bank, HSBC e tantos outros, tá? A multa foi de bilhões de reais, multas altíssimas. Em alguns casos, inclusive, os bancos se anteciparam e aceitaram pagar X para não mexer mais, porque se mexesse ia ver que era muito pior esse escândalo, tá? Isso aconteceu lá por volta de 2012, estourar esse escândalo, então viu-se que precisava de alterações na criação e formação de alguns benchmarks. Claro que a taxa LIBOR ela foi colocada em risco, mas ela continuou sendo negociada, só que começaram a falar sobre mudar a taxa. No final de 2021, dezembro de 2021, encerraram as negociações com a taxa LIBOR. Só que alguns contratos da taxa LIBOR, antes de dezembro de 2021, tinham vencimentos longos, 2022, 2023, 24, 25, 26. Então, para esses contratos existentes, a taxa LIBOR ainda continua sendo divulgada. Para novos contratos, a partir de dezembro de 2021, nós utilizamos a taxa SOFR, tá? Este, então, foi o maior escândalo. Você precisa saber, resumidamente, o que foi, qual foi a taxa envolvida, como foi esse processo, o período em que tudo isso aconteceu. Só que o principal que você precisa saber para a sua prova são as consequências. Porque depois disso, de forma inédita, criou-se padrões para a regulação de benchmarks financeiros. E é o que nós vamos ver a seguir. Os padrões que foram criados após o escândalo de manipulação de benchmark foram dois. Um quadro geral de definições e ainda princípios a serem seguidos pelos envolvidos na criação, formação de índices de referência. Esse é o foco principal da aula.
você precisa saber para a sua prova o quadro geral para a definição de índices de referência, que são esses 4 pontos que nós vamos ver agora, e depois estes outros princípios que são 5, tá? Começando então pelo quadro geral para a definição de índices de referência. O primeiro passo é a metodologia. Para criar-se um índice de referência, precisa de uma metodologia de cálculo muito precisa e ela precisa ser obrigatoriamente documentada. Esse é o ponto principal. Depois, estrutura de governança. Todas as informações, os princípios precisam ser claros e principalmente independentes, para que não haja conflito de interesses. Depois, supervisão. A supervisão ela é constante necessariamente para trazer confiabilidade para o mercado. E por fim, transparência. Todas as informações, regras, cálculos, tudo tem que estar transparente para todos os investidores, todo o público de forma equitativa, ou seja, no mesmo momento. Não basta eu receber as informações agora, no outro dia você recebe, no outro dia... Não. As informações, regras, documentos, tudo tem que estar disponível ao mesmo tempo para as pessoas, certo? Tudo isso daqui já começa a trazer mais confiabilidade para os índices de referência. Agora nós vamos ver sobre os princípios a serem seguidos pelos envolvidos na formação de índices de referência, que são 5. O primeiro princípio é voltado para os administradores de benchmark, administradores de índices de referência, com especial foco nas determinações de suas responsabilidades e principalmente, guarda essa palavra aqui, ó, supervisão e controle. Eles vão supervisionar toda a metodologia de cálculo, documentação, tudo que envolve a publicação dos índices de referência. É bem importante esse princípio. Depois nós temos fornecedores de informação, que é a mesma coisa que formadores de preço, que é a mesma coisa e pode cair na sua prova como submitters. Submitters nós temos ali a tradução como remetentes, quem entrega uma informação, certo? Referindo-se ao estabelecimento de política mitigadora de eventuais conflitos de interesse e uma estrutura de governança. Este princípio casa muito bem com esta parte aqui, estrutura de governança que está no quadro geral para a definição de índice de referência. Aqui são informações claras para evitar conflito de interesses. Quem vai garantir isso? Fornecedores de informação, formadores de preço, submitters, certo? Agentes de cálculo, voltando-se à transparência e à manutenção dos registros. Lembra que todo índice de referência tem que ter uma metodologia muito precisa de cálculo, ela deve ser documentada? Quem faz esse cálculo é o agente de cálculo, quem faz ali a documentação é ele, e o administrador vai supervisionar tudo isso, certo? Vai encaixando as coisas aí. O quarto princípio é para os divulgadores de benchmark, que você pode ver na sua prova também, como publishers, com foco igualmente dedicado à transparência. Quando vai ser publicado um índice de referência, lembra do que nós falamos lá do quadro geral de definições? Deve ser publicado de forma transparente e todas as informações devem ser equitativas. Informação no mesmo tempo para todo mundo. Isso quem vai cuidar são os divulgadores de benchmark. E por fim, os usuários, cujas provisões estão relacionadas à promoção de uma avaliação contínua acerca da adequação do benchmark. Então, quem utiliza o benchmark, principalmente os grandes players de mercado, vão fazer ali uma avaliação contínua para que tudo siga de forma transparente e sem nenhuma manipulação. Outro ponto importante e final para esta aula. O quadro geral de definições e os princípios foram implementados por EBA e ESMA, tá? EBA, Autoridade Bancária Europeia. É uma autoridade que ela vai cuidar ali de todo o sistema bancário europeu, e ESMA é a Autoridade Europeia dos Valores Imobiliários. Assim como a CVM nós temos aqui, que vai cuidar principalmente dos princípios para todos os investidores. Cuidar para que não tenha nenhuma manipulação, nenhum erro, nenhuma distorção de preços e por aí vai, certo? Essa parte é final da nossa aula de manipulação de benchmark. Aqui você tem todas as informações necessárias para a sua prova. Eu aguardo você na próxima aula. Você acabou de assistir uma aula muito importante para a sua aprovação e eu vim te contar uma coisa muito importante. Na plataforma de estudos da Eu Me Banco Educação, você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha, que ajuda você a fixar o conteúdo e também a entender a linguagem da prova.
Você também tem acesso a mais de 120 questões dissertativas. São questões bem diferentes que ajudam você a memorizar o conteúdo. Isso faz parte, inclusive, da metodologia P3A da Unibanco, que mais aprova alunos em todo o Brasil. Além das questões, você também tem acesso na plataforma de estudos a um suporte especializado de professores que vão tirar todas as suas dúvidas pensando na sua aprovação. Para você se inscrever é muito fácil. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link e pode fazer a sua assinatura mensal por apenas R$ 49,90 por mês.